Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e essa será a nossa segunda aula sobre logaritmos, onde nós falaremos sobre as propriedades dos logaritmos. Vamos começar lembrando o essencial que nós conversamos em nossa última aula. Logaritmo, ele é, por assim dizer, sinônimo de expoente. Então, quando eu quero calcular um logaritmo, eu quero calcular um expoente. E a definição, a explicação do que é um logaritmo é que o logaritmo de um certo número A na base B ele é igual a C, sempre que a nossa base, o nosso B, elevado a C, que é a nossa resposta, é igual ao A. Tudo bem? Numa espécie de pirueta, não é verdade? Ó, a nossa base B elevado à resposta que é C igual a. Isso em uma série de condições para que o logaritmo exista, para que o logaritmo esteja definido. Então, nós conversamos em nossa aula passada que o logaritmo ele só vai existir quando a nossa base for um número positivo. Então, a nossa base B ela deve ser um número maior do que zero. E, além disso, a nossa base B ela deve ser um número diferente de 1. E, em segundo lugar, o nosso logaritmando, o nosso A, também ele vai ser positivo. Então, essas três condições devem estar satisfeitas para que o logaritmo exista. Agora, eu comentei na nossa última aula que, sabendo disso, nós conseguimos calcular muitos logaritmos. E essa é uma verdade. Porém, não são todos. Por quê? Existem logaritmos que eu não vou conseguir fazer de cabeça. A ideia dessa nossa aula é nós aprendermos a nos virar com esse tipo de exercício muito comum nas principais provas. Então, para que nós possamos começar, vamos supor que eu conheça dois logaritmos. O logaritmo de A na base C, sendo um certo x, um número conhecido por nós, por exemplo, no enunciado na minha questão. O logaritmo de B na base C igual a um certo y, um número também conhecido por nós, sendo que o A é positivo, o B é positivo, o C é positivo e também é diferente de 1, para que esses dois logaritmos estejam definidos. Antes da gente entrar realmente no que eu quero mostrar a vocês, eu sei que se o logaritmo de A na base C ele é igual a x, eu posso fazer aqui a pirueta para concluir que o C elevado a x é igual ao A. E se o logaritmo de B na base C ele é o nosso y, fazendo mais uma vez a pirueta, eu vou ter que o C elevado a y igual a b. Então, são duas consequências diretas da definição do logaritmo, que foi dado no meu enunciado, por exemplo. Então, vamos lá partir para as propriedades dos logaritmos. A minha primeira propriedade vai dizer a respeito do logaritmo da multiplicação de A por B. Então, o meu enunciado me disse quem que é o logaritmo de A, como nós acabamos de ver na folha anterior, quem é o logaritmo de B, mais uma vez, como eu vi na folha anterior, e a pergunta é, quanto que vai ser o logaritmo de A vezes B? Então, primeiro vamos entender de onde veio, para depois só ficar com a propriedade, que é o que você tem que saber. Então, se o logaritmo de A vezes B na base C é um certo z, né, um número que eu não conheço, um número que eu desejo descobrir, fazendo a pirueta, isso significa dizer que o C elevado ao z é igual a A vezes B. Então, eu sei que o C elevado a z é igual a A vezes B. Porém, nós vimos na folha passada que o A é a mesma coisa que o C elevado a x. E o B é a mesma coisa que o C elevado a y. Desse modo, aqui na esquerda, ou perdão, aqui na direita, eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base. Então, eu sei que o c elevado a z vai ser igual, do outro lado, ó, conserva a base e soma os expoentes. Aqui eu tenho uma equação exponencial que ambos os termos estão na mesma base. Eu posso esquecer aqui a minha base e chegar à conclusão que o z é a mesma coisa que x mais y.
Porém, nós vimos aí na folha passada que o x é a mesma coisa que o logaritmo de a na base c e o y é a mesma coisa que o logaritmo de b na base c. Desse modo, o logaritmo de a vezes b vai ser a mesma coisa que o logaritmo de a na base c somado ao logaritmo de b na base c. Ou seja, o logaritmo de uma multiplicação vai ser a soma dos dois logaritmos. A primeira propriedade muito interessante para nunca sair da sua memória. A segunda propriedade, igualmente importante, é o logaritmo de uma divisão. Então, vamos fazer primeiro a demonstração para entender de onde veio e depois a gente fixa só no resultado o que você precisa realmente saber. Então, se o logaritmo de A dividido por B na base C é um certo Z, que eu quero descobrir quanto que ele vale, fazendo aqui, mais uma vez a nossa pirueta, eu sei que o C elevado a Z é igual a A dividido por B. Porém, nós sabemos que o A é a mesma coisa que o C elevado a X e o B é a mesma coisa que o C elevado a Y. Então, agora, nós temos uma divisão de potências na mesma base. Conserva a base e subtrai os nossos expoentes. Mais uma vez, uma equação exponencial. Como as bases são iguais, eu posso simplificá-las. E concluímos que o z ele é o x menos y. Ou seja, o z vai ser o x, que era o logaritmo de a na base c, menos o y, que era o logaritmo de b na base c. Ou seja, o logaritmo de uma divisão, ele vai ser o logaritmo do primeiro, o logaritmo de a, menos o logaritmo do segundo, o logaritmo de b. E essa é a segunda propriedade que não pode sair da sua memória nunca. A terceira propriedade que não pode sair da sua memória é o logaritmo de uma potência. Logaritmo de a elevado a n na base c. Quanto que vai dar isso aqui? Então, de novo, como eu não sei, eu vou dizer que esse logaritmo de a elevado a n na base c é um certo z, é um número desconhecido. E usando a pirueta, eu sei que o c, que é a minha base, elevado a z, que é a resposta, é igual a elevado a n, que é o meu logaritmando. Agora, eu vou me lembrar mais uma vez que o a é a mesma coisa que c elevado a x. Isso aqui está elevado a n. Ou seja, aqui no lado direito, eu tenho uma potência de outra potência, que eu sei que eu posso conservar a base, então mantenho c, e multiplica os expoentes. X vezes n é n vezes x, ou xn, tanto faz a ordem. Pela terceira vez seguida, eu tenho uma equação com bases iguais dos dois lados, eu posso simplesmente ignorar a nossa base e olhar os expoentes. O z é a mesma coisa que n vezes x, ou seja, o z é a mesma coisa que n vezes o x, que era o logaritmo de a na base c. Ou seja, o logaritmo de a elevado a n na base c é a mesma coisa que n vezes o logaritmo de a na base c, que é o que a gente costuma chamar de regra do tombo, né? O logaritmo de uma potência, o expoente tomba aqui na frente, multiplicando o logaritmo que sobrou. E a quarta e última propriedade fundamental é aquela que nós chamamos de mudança de base. Então, além de todas aquelas condições anteriores, vamos supor que o b também seja diferente de 1, e eu quero calcular o log de a na base b. Isso aqui eu não sei, então vamos lá com calma. Usando mais ou menos a mesma estratégia que já fizemos algumas vezes, o log de a na base b é um certo z, é um número que eu quero descobrir. Desse modo, eu sei que a minha base, que é o b, elevado a z, que é a resposta, igual a a, fazendo a nossa pirueta. Agora, eu sei lá da nossa página anterior que o b é a mesma coisa que c elevado a y, elevado a z, e o a é c elevado a x. Desse modo, ó, nós vamos obter que aqui no lado esquerdo eu tenho uma potência de outra potência. Conserva a base, que é o nosso c, e multiplica os expoentes, ó, y vezes z. Isso aqui é igual a c
elevado a x. Bases iguais, ignora a nossa base, e eu posso garantir que y vezes z é igual a x. Ou seja, como eu quero saber o valor do z, o z nada mais é do que o x dividido por y. Ou seja, o z é x, que era o logaritmo de a na base c, dividido pelo y, que é o logaritmo de b na base c. Completando aí o nosso enunciado, eu acabei de descobrir que o log de a na base b, ele é o logaritmo de a na base c dividido pelo logaritmo de b na base c, que é o que a gente chama de mudança de base, usada principalmente quando o meu enunciado ele me pede uma base difícil e eu desejo transformar numa basezinha mais simples. Desse modo, nós podemos resumir tudo aquilo que nós conversamos nas seguintes relações. O logaritmo de a vezes b na base c é igual ao logaritmo de a na base c mais o logaritmo de b na base c. Ou seja, o logaritmo de uma multiplicação vai ser a soma dos dois logaritmos. O logaritmo de a dividido por b na base c é igual ao logaritmo de a na base c menos o logaritmo de b na base c. Ou seja, o logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos. O logaritmo de a elevado a n na base c é igual a n vezes o logaritmo de a na base c. Ou seja, o logaritmo de uma potência, o expoente cai, o expoente tomba, multiplicando o meu logaritmo. E por fim, o logaritmo de a na base b é igual ao logaritmo de a na base c dividido pelo logaritmo de b na base c, o que nós chamamos de mudanças de base. Cada uma dessas propriedades dentro de algumas condições que nós já conversamos anteriormente. Se você souber essas 4 propriedades, boa parte dos exercícios vão ser resolvidos ou com nada ou com bem pouco de trabalho. Tudo bem? Então vale bastante a pena você conhecê-las. Para a gente encerrar, eu quero fazer com vocês alguns exemplos. Eu quero resolver, para exemplificar essa aula, um exercício que caiu no vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, que eu deixei o item A como item que já estava no exercício e acrescentei o item B para melhor exemplificar as nossas propriedades. Então, vamos lá. Nessa questão, eu sei que o logaritmo de 2 é igual a x, o logaritmo de 3 é igual a y. Repara que, como não tem base marcada, quer dizer que vai ser a base 10, ou seja, eu não saberia fazer esses números, esses logs de cabeça, porque eu não sei 10 elevado a quanto vale 2. E o exercício também não me deu o valor, ele deixou como uma incógnita, um x, que eu não preciso descobrir. O que eu quero saber é quanto é que vale o logaritmo de 288. Então a primeira coisa importante é você pegar o 288 e lá no seu rascunho você fazer a fatoração. Então, 288... eu sei que eu posso dividir por 2 e vai dar 144. Por 2 vai ser 72. Por 2 é 36. Por 2 é 18. Por 2 é 9. Por 3 é 3. E por 3 é 1. Ou seja, se você contar, 288 vai ser 2 elevado à quinta potência e 3 elevado ao quadrado. Ou seja, 288 ele vai ser igual a logaritmo de 2 elevado à quinta vezes 3 elevado ao quadrado. E aí, apagando aqui essa nossa continha, esse nosso rascunho, eu percebo que eu tenho o logaritmo de uma multiplicação. O logaritmo de uma multiplicação, ele é o logaritmo do primeiro termo somado ao logaritmo do segundo termo, do 3 ao quadrado. E aí, nós temos logaritmos de potências. Como nós vimos, o expoente ele tomba, o expoente cai multiplicando aqui na frente. Então, nós vamos ter, quando o 5 cair, 5 vezes o logaritmo de 2. E quando o 2 cair, 2 vezes o logaritmo de 3. Indo para o nosso enunciado, eu sei que o logaritmo de 2 na base 10, quando não tem ninguém marcado é a base 10, vale x. E o logaritmo de 3, também na base 10, é igual a y. E esse vai ser o nosso valor.
Tudo bem? O item B, o item que eu criei, que eu acrescentei nessa questão da Federal do Rio Grande do Sul para poder exemplificar melhor, ele quer saber o logaritmo de 2/3 na base 3. Primeira coisa interessante é lembrar que o logaritmo de uma divisão nada mais é do que o logaritmo do primeiro termo menos o logaritmo do segundo termo. E aí, nesse primeiro aqui, ó, eu tenho uma grande dúvida, porque eu não sei resolver na base 3, nem de cabeça, né? 3 elevado a que número vai dar 2? Não sei. E se eu olhar para o meu enunciado, ele não está na base 3, ele está na base 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a nossa operação da mudança de base. Então, ó, logaritmo de 2/3, o 2 está em cima, o 3 está embaixo. Como nós vimos, vai ficar o logaritmo de 2 na base 10 em cima e o logaritmo de 3 na base 10 embaixo, né? Ó, o de cima continua em cima, o de baixo continua embaixo, agora na base que eu achar melhor, nesse caso na base 10. Como você sabe, eu nem sou obrigado a escrever base 10, eu podia deixar em branco como está inclusive no meu enunciado. Menos, vamos fazer a segunda parte agora, logaritmo de 3 na base 3. Você pode ou lembrar 3 elevado a que número vale 3, ou simplesmente memorizar que quando o logaritmando e a base são iguais, a resposta disso vai ser igual a 1. Desse modo, ó, logaritmo de 2 na base 10 pelo enunciado é x, o de 3 na base 10 pelo enunciado é y, menos 1. Essa vai ser a resposta final do nosso item B. Tudo bem? Com isso, com esses dois exemplos, nós conseguimos entender um pouquinho melhor a utilização dessas nossas propriedades. E com isso, aprendemos 4 propriedades fundamentais do logaritmo: da multiplicação, da divisão, da potência e a mudança de base. Essas 4 você realmente precisa memorizar para poder fazer as principais provas que caem em logaritmo. Tudo bem? Eu agradeço a sua participação nessa aula. Eu desejo a vocês todos uma excelente semana. A gente volta a se ver em nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.